Meus amigos, uma das partes legais da off-season é que a gente tem possibilidade de falar de assuntos que durante a temporada é difícil, porque tá tendo jogo toda semana, então a gente fica repercutindo coisas da temporada, é claro. Mas eu adoro off-season por causa disso, porque eu consigo trazer um pouco mais pra vocês algumas coisas históricas da NFL que, cara, se não fossem as coisas históricas, os jogos, os fatos, os Super Bowls, a NFL não seria o que ela é hoje. Cada fato histórico alterou a liga de alguma forma, e hoje eu queria falar sobre uma das coisas mais legais que a história já teve, tirando pros fãs de Houston. E tirando um pouco pros fãs dos Bills também, vocês vão entender. A maior virada da história da NFL. Eu sou muito fã de uma virada que foi no Super Bowl 51, que foi entre New England Patriots e Atlanta Falcons, em que estava 28-3, e os Patriots viraram para 34-28, fazendo essa a maior virada da história dos Super Bowls. Mas nem ela chegou perto dessa virada. A maior virada da história da NFL aconteceu em 1993, Buffalo Bills contra Houston Oilers no antigo Rich Stadium, que ainda é a casa dos Bills, mas foi mudando de nome, toda hora muda de nome. Acho que esse ano já não é mais Bills Stadium, inclusive, já virou naming rights de outra empresa. E foi pelo wild card da AFC. Gretão, roda essa vinheta maravilhosa. Antes, goalinsports.com.br, o seu portal de futebol americano no Brasil. Se você não acompanha e não lê o goalinsports.com.br, eu te garanto que você tá perdendo muita informação e muita coisa bacana de futebol americano. Então vai lá, assina o newsletter para receber toda semana um apanhado e me siga nas redes sociais, que eu também reposto lá, tá bom? Agora sim, Gretão, roda essa vinheta maravilhosa, vai! Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Goalin Sports. Meus amigos, com mais de 75 mil pessoas no Rich Stadium, ainda hoje estádio dos Bills, os Oilers 10-6 do Jack Pardee enfrentaram os Bills 11-5 do Marv Levy. Os Bills tinham ido pro Super Bowl nos 2 últimos anos e estavam tentando de novo. E nos 2 últimos anos tinha sido amargo, porque eles perderam os 2 últimos Super Bowls. Qual é a chance de você ir pra 2 seguidos e perder os 2? E os Bills estavam tentando fazer isso de novo. Aguardem o final desse vídeo, eu só digo isso. E estavam na corrida pra chegar novamente pro Super Bowl, né? Os Bills vinham com o melhor ataque corrido e o segundo melhor ataque geral. Tinha nomes maravilhosos como o quarterback, o Jim Kelly, o running back Thurman Thomas, alguns baita wide receivers que hoje estão no Hall da Fama, o defensive end Bruce Smith. Todos esses que eu falei pra vocês são Hall da Fama, a verdade é essa. O Houston Oilers, extinto, hoje é o Tennessee Titans, e tem outro time em Houston, que são os Texans, tinha o melhor ataque passado e a terceira melhor defesa da liga. O quarterback, Warren Moon, o quarterback mais icônico da franquia do Houston Oilers, e mais 8 jogadores que foram pro Pro Bowl naquela temporada. Foram 9 jogadores pro Pro Bowl naquela temporada, o que foi realmente impressionante. Eles já tinham se enfrentado no último jogo da temporada regular daquela temporada, e foi vitória dos Oilers. O que aconteceu nesse jogo? O quarterback titular dos Bills, o Jim Kelly, machucou e o Frank Wright teve que assumir. O quarterback Frank Wright, né? O Frank Wright, você não entendeu errado, hoje ele é o atual técnico dos Colts. Ele teve uma carreira de quarterback na NFL, depois teve uma carreira ainda mais longeva nas comissões técnicas e hoje ele é técnico dos Colts. E um baita técnico, diga-se de passagem, então olha que carreira interessante, né? E na época, o Frank Wright ele já detinha o título da maior virada da história do college. Uma virada que era 31-0 para 42-40 do Maryland Terrapins em cima do Miami Hurricanes. Então o Frank Wright tinha isso no sangue dele, e ele ia precisar disso. O recorde de maior virada do college acabou sendo batido depois em 2006, num jogo de Michigan State contra Northwestern, mas naquela época o recorde era da franquia do Maryland Terrapins. E o Jim Kelly tendo machucado no final da temporada, o Frank Wright assumiu aquele final de jogo, que foi uma derrota, e os playoffs também, né? Com 4 touchdowns dos Oilers no primeiro tempo, foi um pouco difícil acreditar que os Bills podiam fazer qualquer coisa. O jogo, o wild card entre Bills e Oilers, foi pro intervalo 28-3, mais uma vez um placar muito famoso aí pros fãs de NFL. Os Bills estavam com a defesa cansada, o ataque, que era a maior força, pouquíssimo tempo em campo. Esse primeiro tempo foi uma vitória gigante dos Oilers e da comissão técnica, de vencer completamente o que os Bills tinham planejado pro jogo, né? No vestiário, o coordenador defensivo, o Walt Corey, que era o coordenador defensivo dos Bills, ele gritava, mas ele
ele tava raivoso e ficava cada vez mais bravo e gritava cada vez mais alto, gritando tudo que os fãs dos Bills gritavam pra ele no campo. O técnico, Marv Levy, ele foi mais ameno, ele foi mais no orgulho. O que ele falou foi: quando a temporada acabar, vocês vão ter que viver consigo mesmos e olhar vocês mesmos nos olhos. É melhor que tenham algo bom pra sentir de vocês mesmos, independente de como o jogo acabe. O wide receiver Steve Tasker, dos Bills da época, falou: aquilo foi pesado, porque pegou a gente no orgulho. Talvez o raio caia uma segunda vez, disse o Frank Wright quando voltava pro campo para começar o terceiro quarto, se lembrando daquela virada que ele tinha tido em Maryland. E com toda essa mentalidade, com toda essa raiva, os Bills voltaram pro campo, começaram com a bola e tiveram uma pick six, interceptação retornada para touchdown. A bola voltou e os Oilers aumentaram a vantagem e ficou 35-3. Eu lembro muito disso no Super Bowl 51 também. Quando foi pro intervalo, o show da Lady Gaga foi maravilhoso. Eu pensei, cara, é agora, terceiro quarto. E no terceiro quarto, os Falcons foram ainda melhores. A virada dos Patriots só começou faltando 2 minutos e 12 no terceiro quarto, e nessa situação foi bem parecido. A mudança começou no kickoff seguinte a esse touchdown que deixou 35-3, que a bola, o vento mexeu na bola, a bola bateu na linha dos Bills e os Bills tiveram uma posse de bola no meio do campo, o que já facilitou. Com passes excelentes do Frank Wright, os Bills marcaram o primeiro touchdown e diminuíram a diferença para 35-10, o que ainda era uma diferença de 25 pontos. Kickoff seguinte, mesmo sem ser planejado, o kicker dos Bills, o Steve Christie, fez um sidekick. Ele chutou curtinho pra ele mesmo e conseguiu recuperar a bola numa cagada, cara, porque a bola meio que bamboleou, e com um passe de 38 jardas os Bills marcaram e diminuíram pra 35-17, faltando 7 minutos e 46 no terceiro quarto. Inclusive, tem uma coisa polêmica aí. Durante a corrida do wide receiver Don Beebe, nessa jogada de touchdown, ele pisou na linha. Então devia ser illegal touching e devia ter sido anulada esse touchdown. Os árbitros não viram, na época não tinha ainda replay para avaliar essas coisas e o touchdown foi validado. Mas eu sempre falo que na NFL tem muito a questão de momentum. Não tem uma palavra que traduz muito essa questão de momentum, mas é tipo assim, quando você tá ganhando, você tá confiante e parece que continua ganhando, e o outro time que tá perdendo, ele tá meio triste e vai pra baixo. Mas quando isso vira, o mesmo acontece. E os Bills começaram a ganhar um ímpeto tão gigantesco que isso começou a ser grande. Na campanha seguinte, os Oilers tiveram que chutar o punch, devolveram a bola para os Bills e um passe de 26 jardas para touchdown fez o jogo ficar 35-24. O Frank Wright estava voando nesse jogo. De novo, campanha frustrada dos Oilers, dessa vez terminou em interceptação, a diferença já era de apenas 11 pontos. 4-5, os Bills podiam ter chutado o field goal, mas decidiram fazer a jogada, fizeram o touchdown e diminuíram a diferença para 35-31. O terceiro quarto foi 28-7 para os Bills, em apenas um quarto, o que foi bizarro. Os Oilers melhoraram no quarto quarto. Eu acho que quando teve essa... Beleza, mudou o quarto, a galera se reuniu e falou, gente, a gente não pode deixar isso acontecer. E eles voltaram melhores pro quarto quarto. Ia chutar o field goal, mas teve um fumble na jogada e os Bills recuperaram a bola. Os Bills explorando o playbook, brincando na shotgun que parecia passe, fazia corrida e tudo mais, surpreendeu os Oilers, tipo... Teve muito mérito da comissão técnica nesse momento, porque os Bills fizeram o impossível, mas fizeram bem, tá ligado? E aí conseguiram marcar de novo e viraram o jogo 38-35 pela primeira vez na liderança da partida. Mas o jogo estava longe de acabar. Os Oilers avançaram 63 jardas, incluindo com quarta descida bem sucedida, e dessa vez conseguiram chutar o field goal para empatar o jogo 38-38 e foram para prorrogação. Mais do que isso, os Oilers ganharam na moeda, cara. Eles tinham a faca e o queijo na mão e ganharam na moeda. E na 50ª tentativa de passe do Warren Moon na partida, ele sofreu uma interceptação. Além da interceptação, ainda teve um face mask na jogada, então os Bills ganharam mais 15 jardas e os Bills começaram a campanha já na linha de 20 jardas do Houston Oilers. Não conseguiram um touchdown, mas conseguiram chutar o field goal da vitória e ganharam por 41-38, cravando assim a maior virada da história da NFL
até hoje uma diferença de 28 pontos, cara. Tava 31-3 o jogo, o que foi absolutamente maluco de se pensar. Desculpa, tava 35-3, a diferença foi de 32 pontos. Minha matemática não é o forte, mas vocês estão seguindo. Olha isso. O recorde de 36 passes completos para 50 tentados em playoffs do Warren Moon só foi quebrado em playoffs pelo Drew Brees em 2010, onde ele perdeu aquele jogo, e depois quebrado pelo Big Ben em 2021, nessa última temporada, cara. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando, em que ele teve 47 passes completos e também perdeu o jogo. Nesses 3 casos, o time do quarterback perdeu o jogo. E aí foi aquele negócio, né? Muita gente saiu do estádio antes da hora, quando tava 35-3, a galera já tava indo embora, e tinha uma cláusula no estádio que você não podia voltar pro campo com o mesmo ingresso. Então uma galera pulou as cercas, foi um pandemônio, e aí cada um conta uma história, sabe? Tem gente falando que teve mais de 150 mil pessoas naquele jogo, porque muitas pularam o estádio depois e nem estavam no jogo. Muita gente fala que tava no jogo e não tava, porque todo mundo na cidade de Buffalo queria estar naquele jogo. Muita gente fala que nunca saiu da cadeira e tudo mais. E esse jogo é tão importante para a cidade de Buffalo, provavelmente tanto quanto a recepção imaculada é para os Steelers, que é uma jogada inacreditável também, ou como o Ice Bowl, que é um jogo fantástico em Green Bay. Todo mundo em Buffalo ficou absolutamente maravilhado. Os Bills ganharam, avançaram e foram pro Super Bowl para perder o Super Bowl pros Cowboys. E dessa vez foi uma derrota gigantesca, porque anos atrás tinha sido um pouquinho mais parelho, sabe? E é por isso que eu disse que essa história é um pouco amarga pros Bills também, porque essa foi na terceira de 4 vezes que eles foram pro Super Bowl e perderam as 4, cara. Os Bills podiam hoje ser uma das franquias mais icônicas em termos de Super Bowl da NFL, junto com Steelers, Packers e outros times fantásticos, Cowboys, 49ers. Isso não aconteceu porque, apesar de chegar em 4 Super Bowls, não ganharam nenhum. Mas eu tenho certeza que foi pior pra Houston, porque o final da história da maior virada de todos os tempos é bom pros Bills, cara. Os caras fizeram o impossível. Houston teve a maior choke da história. Pra Houston, esse jogo é conhecido como The Choke. Choke, em português, é engasgada, mas eles usam isso pra referenciar quando o time dá aquela cagada. Então, em Houston, o jogo ficou conhecido como The Choke, e no resto do mundo ficou conhecido como The Comeback, a maior virada da história da NFL. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, me siga nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo, cara. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!